Bom dia, então eu e o Thiago a gente vai apresentar um pouco sobre convecção forçada, externa e também natural. O sumário. A nossa apresentação vai ser dividida em 3 tópicos: a convecção forçada e a convecção natural. Então a gente vai falar um pouco sobre a convecção. A convecção nada mais é que um mecanismo de transferência de calor através de um fluido, sendo ele tanto ar, água ou qualquer outro fluido, na presença também do movimento da massa desse mesmo fluido. Como a gente pode observar aqui, tem água quente subindo e água gelada descendo. Então, através também do calor de entrada. Então, tudo isso faz o mecanismo de convecção. Os tipos de convecção. Nesse caso, a gente vai falar sobre a convecção forçada. A convecção forçada acontece quando o fluido é forçado a fluir sobre uma superfície ou dentro de um tubo por meios externos, tais como uma bomba ou um ventilador. Como a gente pode perceber nesse exemplo aqui, em que um fluido é forçado a fluir por uma superfície por um ventilador. Então, outro tipo de convecção seria a convecção natural, onde esse movimento acontece de forma naturalmente, com os efeitos de empuxo, que se manifestam com os fluidos quentes subindo e os fluidos frios descendo. Como a gente pode observar aqui na imagem B, fluido quente de maior temperatura subindo e o fluido mais frio de menor temperatura entrando no lugar. Convecção. Ela também é classificada como externa e interna, dependendo se o fluido ele é forçado a fluir sobre uma superfície ou dentro de um tubo. Como a gente tem aqui o exemplo em que ela tem a possibilidade de fluir de maneira externa, ao redor do tubo ou no seu interior. Então, a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos físicos dessa convecção, tanto externa, interna e natural, mas mais precisamente nesse começo sobre a natural e mais depois sobre a parte forçada. Então, a transferência de calor por convecção ela é complicada de se explicar, porque ela envolve tanto o movimento do fluido como também a condução de calor. Ou seja, como essa imagem ela é bem explicativa, você tem tanto o movimento do fluido como também a parte do calor, que faz com que a transferência de calor passe para a panela, então o fluido tem esse seu movimento. Esse movimento ele aumenta a transferência de calor, uma vez em que, quando colocado em partes mais quentes e frias do fluido, em contato com a superfície da panela, nessa situação, a taxa de condução do calor ela tende a aumentar em alguns pontos específicos. Como a gente pode perceber aqui, em que a convecção força com que o fluido frio desça enquanto o quente sobe. A experiência mostra que a transferência de calor por convecção ela depende fortemente das propriedades do fluido onde isso está ocorrendo, como a viscosidade, dinâmica, a condutividade térmica do material, a densidade e o calor específico, assim como a velocidade com que o fluido passa pelo material onde está sendo calculado. Ele também depende da geometria e da rugosidade da superfície do sólido, além do tipo de escoamento do fluido. Por exemplo, com uma superfície lisa ou uma parede mais lisa, o escoamento tende a ser laminar, enquanto numa superfície em que a rugosidade é mais elevada, ele tende a ser turbulento, como é escrito ali. Apesar da complexidade da convecção, observa-se que também a taxa de transferência de calor por convecção é proporcional à diferença de temperatura e está muito bem expressa pela lei de Newton de resfriamento, como essa aqui, que é a lei de convecção. E o coeficiente de transferência de calor por convecção H ele pode ser definido como a taxa de transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido por unidade de área e por unidade da diferença de temperatura. Como a gente pode observar, então,
aqui, onde você tem o H, você tem todas as outras constantes, como a área, a temperatura, essa diferença de temperatura e também o coeficiente de transferência. A forma do escoamento do fluido influi grandemente no valor de H, da altura. O escoamento de um fluido ela é muitas vezes confinada por uma superfície sólida. E é importante compreender como a forma e a presença da superfície sólidos afeta no escoamento. Então, consequência da condição de não deslizamento, onde o H é zero, a transferência de calor a partir da superfície sólida para a camada de fluido adjacente à superfície é por condição pura. Ou seja, o K da conversão é igual ao K da condução. Porque você tem que isso sendo zero, você tem aqui você não variando com o tempo, certo? Então você vai ter apenas o K do fluido. E você substituindo então isso na lei de Newton do resfriamento, você acaba conseguindo o H sobre o K do fluido, sobre o delta, a diferença de, a derivada sobre a distância, sendo a distância igual a zero, sobra só o K sobre a diferença de temperatura. O coeficiente de transferência de calor por convecção, em geral, ele varia ao longo da direção do escoamento, em x. O coeficiente médio de transferência de calor por convecção de uma superfície, em tais casos, é determinado pela média do coeficiente local da transferência de calor por convecção, ao longo de toda a superfície. A gente pode representar isso pelo esse equacionamento, em que a gente consegue determinar a variância do x para determinar a altura, de modo que varia em x para a gente conseguir determinar a altura. Então, a gente consegue, variando nesse eixo, a gente consegue determinar quando e onde a curva do escoamento vai ser elevada. É prática comum adimensionalizar o coeficiente de transferência de calor H usando o número de Nussen, definido como o número de Nussen é igual à altura vezes o comprimento sobre a constante. E esse número de Nussen, então, ele representa o aumento da transferência de calor através de uma camada de fluido, como resultado da convecção em relação à condução do mesmo fluido e toda a camada, como você pode observar aqui, onde o K, né, da convecção é igual ao K da condução, e isso resultando no número de Nussen. Bem, agora vamos falar sobre a camada limite térmica. Sobre a camada limite térmica, a gente precisa comentar sobre a espessura da camada limite, em que T, em qualquer local ao longo da superfície, é definido como uma distância da superfície em que a temperatura T para S é equivalente a 0,99. Isso é representado por esse equacionamento em relação ao gráfico, em que aqui existe o ponto de questão. Então, agora falando um pouco sobre a convecção forçada externa, aí tem que os dados experimentais para a transferência de calor são muitas vezes representados convenientemente com uma razoável precisão, através de uma relação simples da lei da potência na fórmula. No caso, seria esse daqui, a lei de onde a mudança de temperatura, como a gente falou antes, que seria a constante de Nussen, seria igual então a dessas constantes, certo? Onde C ele depende da geometria e do escoamento do objeto que a gente está fazendo a análise. E as propriedades, então, elas são avaliadas na temperatura do fluido. Como o Thiago explicou antes, seria a temperatura onde você tem essa variação, então, na camada limite. Desse modo, a gente termina a nossa apresentação sobre a convecção externa forçada e convecção natural. Então, agradeço pela atenção de todos e até uma próxima videoaula.